todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. A todo momento ele é bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei. Com toda a sua força, coloca essa verdade pra fora. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Jesus ele é fiel. Mesmo nas nossas adversidades. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Independente das adversidades que a gente passa, independente dos problemas que a gente passa, nós cremos que Jesus Cristo ele é fiel. Muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente tende a questionar Deus e falar assim: Pai, por que isso está acontecendo? Senhor Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar? Só que a mensagem de hoje é que Cristo ele é fiel. A palavra fala que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa das promessas que ele fez para nós. Quando nós vemos aqueles jovens naquele reino da Babilônia, que pela sua fé não se curvaram diante daquela estátua, Cristo ele foi fiel com eles dentro daquela fornalha ardente. A fé, ela não está resumida nas coisas que nós vemos, mas aquilo que nós acreditamos. E através disso, crendo em Deus, a fé ela se fortifica e Deus honra aquele que tem fé. Eu quero que no culto de hoje você coloque isso no seu coração. Você peça a Deus: Pai, aumente a minha fé. Senhor Jesus, aumente em mim, Senhor Jesus, a minha confiança em Ti, Pai. Que eu me esvazie de mim mesmo e que o Senhor cresça dentro de mim. Senhor Jesus, nós reconhecemos e nós entendemos, Pai, que nós somos pecadores, nós somos falhos, que nós somos pequenos, Pai. Que pela força de nosso próprio braço, Pai, nós não somos capazes. Senhor Jesus, nós colocamos hoje, Senhor, o nosso coração diante do Teu trono. O nosso coração, Pai, diante do Teu reino. Nós pedimos, Pai, aumente em nós a nossa fé, Senhor. Aumente em nós, Senhor Jesus, o que nós precisamos de Ti, Pai. Nós queremos, Pai, ser dependentes sim de Ti. Nós não queremos ser autossuficientes, Pai, porque isso não é possível, Senhor. Então nós Te pedimos, Pai, aumente em nós, Pai, a nossa fé. Aumente em nós, Senhor Jesus, essa verdade, Pai, em nosso coração. Eu quero te convidar de novo a entoar esse refrão com toda a sua força, crendo que Deus ele é fiel, amém? És
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. És fiel mais uma vez. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, ele é sua melhor salva de palmas, aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir e conhecer, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir e conhecer, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui
beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vocês estão firmes com o Senhor Jesus Cristo? Quem está firme com o Senhor Jesus, diga: eu estou firme. Eu tenho convicção de que Jesus é a única solução, definitiva solução para toda a minha vida e a vida de todo aquele que estiver próximo de mim. Agora enrolou um pouquinho, né, no final. Glórias a Deus, aleluia. Feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos neste momento. Pai querido, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Pai, porque em tudo nós temos sido mais do que vencedores, Pai. Porque o vencedor, ele sabe que ele inicia e tem a chance de vencer. Mas aquele que é mais do que vencedor, ele já tem a certeza da vitória antes mesmo do início da corrida, Pai. Por isso nós declaramos nesta manhã que somos mais do que vencedores, Senhor. Oh, Pai bendito, nós nos alegramos, Senhor, em Ti. Nós estamos muito gratos, Senhor, porque Jesus realizou tudo por nós, realizou tudo aquilo que necessitávamos, e Ele na cruz do Calvário se entregou por nós, mostrou o que é uma entrega de amor. E por isso nesta manhã, Senhor, nós podemos nos alegrar em Ti, Senhor. Oh, Pai amado, muito obrigado pela poderosa salvação que temos. Muito obrigado pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, Senhor. Conduze-nos em triunfo em todas as coisas, Pai. Oh, Senhor amado. E agora você vai orar em voz alta. Você vai orar em voz alta e você vai agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você vai agradecer ao Senhor. Começa a orar agora para valer. Começa a fazer isso agora. Começa a fazer isso agora. Começa a fazer isso agora. Começa a orar. Começa a declarar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa e gloriosa luz. Começa a fazer isso agora. Oh, Senhor, agora rompe, Senhor, rompe, Pai. Oh, Senhor, toda
desilusão, todo desânimo, toda perturbação, Senhor, tudo aquilo que é contrário, Senhor. Oh, Pai amado, tudo aquilo que bloqueia, todo cansaço, todo desespero, oh, Senhor amado, esteja tirando tudo isso agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai amado, esteja realizando, Senhor, esta obra agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai amado. Oh, Senhor amado. Oh, Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo mal, toda arma que possa ter sido forjada contra cada vida aqui, Senhor. Oh, Pai amado. Oh, Senhor Deus. Oh, Pai amado, oh, Pai, no nome de Jesus nós clamamos, Senhor. No nome de Jesus nós cremos, Senhor. Conduze-nos em triunfo, Pai, em todas as coisas. Oh, Pai amado, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Bendizemos o Teu nome, nome que está acima de todo nome, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia, assim seja, Pai, para o louvor da Tua glória, Pai, hoje e para todo sempre, amém, Senhor, amém, glória a Deus, glorifica o Senhor, com a melhor salva de palmas, mais forte, aleluia. Glória a Deus. Você que necessita de uma oração específica nesta manhã, você que está sentindo que precisa realmente entrar numa nova dimensão em Cristo Jesus, que precisa perceber melhor aquilo que o Senhor tem para a sua vida e que sente que carece de uma oração especial. Erga sua mão aqui para mim, por favor. Você que está nessa circunstância, erga sua mão aqui para mim ver. Ok, vem à frente aqui, nós vamos ungir você com óleo. Vem aqui à frente neste momento. Tá bom? Outros irmãos e irmãs que também queiram uma oração específica, ok? Que necessitam de uma cura, de um milagre, que necessitam de alguma coisa, vem aqui à frente, vem aqui à frente. O Espírito Santo me toca no sentido de estarmos fazendo isto agora mesmo antes da ministração da palavra do Senhor. Vem agora, isso. Nossos diáconos estarão aqui ungindo com óleo, podem vir aqui à frente os nossos diáconos aqui, por favor. Isto, ok. O Senhor tem grandes coisas para você nesta manhã. Não é em vão que nós estamos na casa do Senhor. Ele tem algo especial, e Ele vai realizar algo especial na vida de cada um de vocês. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, os demais irmãos vão erguendo as suas mãos aqui em direção ao altar aqui, vão erguendo as suas mãos e vão declarando completa vitória em Cristo Jesus, enquanto ungimos aqui com óleo. Senhor, pelo poder do Espírito Santo que em nós opera, nós declaramos vitória, Senhor, vitória completa sobre estas vidas, Senhor, vitória completa, Pai. Oh, Senhor, Tu sabes qual é a necessidade, Tu sabes qual é a dificuldade deste momento, Pai. Esteja realizando, Senhor, uma obra tremenda, uma obra completa, Pai. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja realizando o Teu melhor aqui nesta manhã, Senhor. Oh, Pai amado, conduz em triunfo, Pai, cada homem, cada mulher aqui, Senhor. Conduz em triunfo e realiza grandes coisas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Senhor Deus, oh, Pai amado, oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Deus, faz esta obra, Senhor, realiza isto, Senhor, conduz em triunfo, Pai. Oh, Senhor, e traz paz ao coração, Pai. Traz paz ao coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Deus, assim seja, Pai, assim seja, Pai, assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para o louvor da glória de Deus Pai. Aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, e que tudo coopere para o bem de vocês. Aleluia, aleluia. Eu declaro a vitória sobre a vida de vocês, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. A vitória é de vocês. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Podem se assentar, todos os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Convido os irmãos para abrirem as Escrituras Sagradas lá em Mateus, no capítulo 10. Então, por enquanto, todos os irmãos aí com as suas Bíblias físicas ou eletrônicas. Não falei ainda qual é o versículo. Então, Mateus 10 por enquanto. Não é ainda para colocar o versículo, que vai ser o primeiro da nossa leitura de hoje. Você ama a palavra de Deus? Amém? Quem ama a palavra de Deus tem prazer, né? De estudar, meditar e declarar a palavra do Senhor dia após dia. Amém, Jesus? Então você estuda, você vai às Escrituras, você medita naquilo que você está estudando, que não adianta só fazer uma leitura como se fosse a leitura de um livro qualquer. Então você medita tentando discernir ou perceber o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida, e você a partir daí, compreendendo realmente a palavra, você vai declarar essa palavra, confessar essa palavra, e ela vai fazer parte integrante da sua vida. Amém, Jesus? Tá? Então as palavras que o Senhor nos declara e nos revela são espírito e vida para nós. Aleluia. Glória a Deus. Estamos num mundo muito conturbado, não é? As coisas têm acontecido de maneira muito estranha no mundo inteiro. Muita falta de amor. E a Escritura dizia que chegaria o dia em que o amor se esfriaria de quase todos. Nós percebemos que vivemos já nessa época. O amor tem se esfriado da vida das pessoas. Até mesmo os chamados cristãos têm se deixado ficar, por vezes, numa situação de desânimo, numa situação em que nem parece que Jesus realmente o salvou, entregou a sua vida por ele, transformou a sua vida, nem parece que aconteceu. Vivemos uma época difícil, uma época realmente conturbada, mas é nessa época difícil, é nessa época conturbada, aonde mais o Senhor nosso Deus quer se manifestar na minha vida, na sua vida e na vida da verdadeira igreja do Senhor, amém? Então o Senhor quer se manifestar, quer dar uma resposta para esses tempos difíceis. O Senhor quer instruir aqueles que o seguem para prosseguirem para o alvo e quer que sejam proclamadas as virtudes do reino de Deus. O que são as virtudes do reino de Deus? Tudo aquilo que Deus realiza neste mundo é por si só alguma coisa virtuosa. Uma coisa virtuosa é aquela coisa que vai transbordando a cada dia, vai nos trazendo a vida de Deus. E aí eu pergunto, você percebe a vida de Deus em você, fluindo? Você percebe a vida de Deus em você, fluindo? Eu tenho a certeza da presença de Jesus. Eu vejo Jesus no dia a dia, eu vivo por Jesus, eu vivo porque Ele está com a vida dele em mim, a partir de mim, dentro de mim, em mim. Então nós precisamos entender isso. Porque quando nós falamos em reino de Deus, toda vez que eu falar em reino de Deus, pressupõe que eu tenho um rei. Tem reino sem rei?
Não, não tem. Um reino tem que ter um rei. Então, eu preciso saber que rei é esse. Tenho que conhecer, tenho que seguir as suas instruções, tenho que seguir as suas orientações. Preciso viver uma vida diferenciada, uma vida na qual eu realmente respiro e percebo o livre fluir de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, é preciso isso. É preciso eu ter a certeza da presença do Senhor Jesus. Porque hoje se prega muito que você deve ter fé para isso e fé para aquilo. E é claro, nós proclamamos também que devemos exercitar a nossa fé o tempo todo, dia após dia. Amém, Jesus? Então nós temos declarado isso. Temos que exercitar sim a fé. Mas não é qualquer fé. É a fé do Filho de Deus. É a fé do Senhor Jesus que vive e habita em mim, porque Ele está em mim, eu posso confiar integralmente no Senhor, e eu posso sim exercitar a verdadeira fé. Então aí eu posso dizer para você, tenha fé em Cristo Jesus. Agora, se você não experimentou ainda o livre fluir da presença de Deus em você, se você ainda não percebe realmente Jesus não passando perto de você, mas Ele vivendo a vida dele em você, então você vai ter dificuldade para entender o que é o reino de Deus. Então eu tenho que conhecer o rei e viver de acordo com o reino. E perceber que faz diferença viver de acordo com o reino. Então, vamos entender isso? Reino tem que ter rei. Que rei que nós queremos seguir? O Senhor Jesus Cristo. E somente a Ele. Muita gente segue uma porção de outros reis, né? Segue um monte de celebridades, segue uma porção, né, de políticos. Tanta gente segue tantos e tantos e tantos por aí, mas qual é o tempo que efetivamente gasta e percebe o livre fluir da presença de Jesus? Só que o maligno não quer que as pessoas conheçam isso. O maligno tem procurado fazer as pessoas, né, ficarem superficiais. Porque ficando superficial, quase não vive a vida de Deus, quase não se transmite a vida de Deus. E aí a pregação do evangelho não é um evangelho completo e verdadeiro. É um evangelho parcial. Um evangelho que te promete algumas coisas boas, algumas bênçãos boas, mas que não passa disso. Mas nós não devemos querer apenas algumas bênçãos boas. Nós devemos querer o Deus da bênção. Você quer o Deus da bênção? Diz para quem está perto de você aí, eu quero o Deus da bênção. Eu quero o Deus da bênção. Eu não quero algumas bênçãos, eu quero o Deus da bênção. Que me dá uma bênção completa de vida, que me dá um livre fluir, que faz com que eu possa perceber a diferença e que tira todos os meus bloqueios espirituais. Tá? O inimigo está especialista nesses dias de hoje de fazer bloqueios espirituais. Sabe por quê? Acontece que nós trabalhamos ainda muito só com esses olhos físicos aqui. Por isso que precisa meditar nas Escrituras, precisa buscar mais ao Senhor, precisa orar verdadeiramente sem cessar. Amém, Jesus? Tá? Por que que eu preciso disso? Porque aí eu vou discernir as coisas espirituais. A gente às vezes vive uma vida de um jeito muito natural demais, como se tudo fosse assim mesmo e deixa para lá, e não é capaz de declarar uma palavra para aquela situação, e não é capaz de viver algo diferente diante de uma situação que se apresenta em nossa vida, e vai seguindo o curso normal das coisas. E só vai falando, se Deus quiser eu vou conseguir isso, se Deus quiser eu vou conseguir aquilo, mas não declara em plena certeza de fé que tem a vida do Senhor, que vive uma vida diferenciada, que tem um testemunho diferente, que tem um poder inerente ao Espírito Santo de Deus que habita em você. Então precisa ter essa diferença, senão não vive no reino. E o inimigo de nossas almas, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir, ok? Ele só veio para isso. Então ele procura
trazer bloqueios. Você está vindo para a igreja, ele procura arrumar algum problema para você ficar chateado, ou para desistir de vir, ou para chegar aqui e chegar não tão alegre. Ok? Já aconteceu isso com alguém aqui? Ninguém aqui, né? Só a igreja lá da outra esquina, é isso? Aqui não, né? Aqui não tem ninguém, né? Nessa circunstância, né? Porque tudo isso atrapalha, não atrapalha? Então você vai chegar, vou chegar à casa do Senhor, feliz, vou buscar o Senhor, vou ver meus irmãos, ai que alegria, não é? Aí aquilo perturba você. Aconteceu alguma coisa assim, aquilo já dá uma chateada, aí você já não chega igual. Mesmo que você sorria, né? Mas você já não chega igual. Você já não chega assim, disposto, né, a orar para valer. Aí você vai orar, não consegue orar direito, né? Ora, não sabe o que vai falar. Não tem isso não. Se o Espírito Santo habita em você, você sempre vai conseguir orar. Você vai abrir a sua boca, nem que seja para dizer: Espírito Santo, eu não estou agora em condições de nada. Faz alguma coisa na minha vida. Você já orou de uma maneira que o Espírito Santo vai começar a agir, amém? Tá? Muda tudo. Muda tudo. Então nós precisamos aprender a viver no reino de Deus. Viver na prática no reino de Deus. E é no dia a dia, é em todos os momentos. Então nós precisamos dessa mudança. E Jesus, quando ele chama os seus 12 principais discípulos, ele dá instruções para eles, e essas instruções, vamos ver algumas delas agora, continuam tão válidas hoje como sempre foram. Vamos ver se nós estamos nesse nível aqui que Jesus instrui os 12. Mateus 10, começando pelo 7. Mateus 10, 7. Agora sim. Por onde forem, preguem essa mensagem. Qual que é a primeira mensagem a ser pregada? O reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo. Outro texto diz: o reino de Deus está dentro de vós, dentro de vocês. O reino de Deus. Tem que pregar o reino de Deus. Tem que pregar a diferença que faz servir ao único e verdadeiro Deus. Ao único e verdadeiro Senhor. Porque o mundo está lotado de outros senhores para nos tirar do prumo, para nos tirar completamente daquilo que é o caminho. Então, o reino de Deus está próximo de você. Está tão próximo que Jesus inaugurou esse reino. E o Espírito Santo já desceu. Então, esse reino de Deus eu posso declarar, se eu de fato experimentei a presença do Senhor, eu posso declarar que o reino de Deus está em mim. Declara isso agora: o reino de Deus está em mim. Põe a mão no seu coração agora, lado esquerdo, e fala novamente: o reino de Deus está em mim. Mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Isso tem que fazer diferença. Porque se for só religião, não resolve. Se for só religião, não resolve. O Brasil tem bastante gente religiosa, não tem? Quase toda a população do Brasil afirma que crê em Deus. Mas você vê a diferença na vida da maioria da população? 30% de evangélicos. Mas tem 30% de evangélicos que entregaram realmente a vida a Jesus? Né? Ou são apenas membros de igrejas? O que vocês acham? Não é? Então, queridos, precisa ter diferença. Precisa viver a vida do reino de Deus. Precisa viver a vida do reino de Deus. E aí, então, pregue essa mensagem. Jesus está dizendo: olha, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Se arrependam, porque o reino de Deus está sendo inaugurado. E quem não se arrepender, não vai ter jeito. Então se arrependam. Essa é a mensagem inicial. Vivam nesse reino. Vivam nesse reino. Vivam a diferença desse reino. Respirem este reino. Respira, respira e respira. É para ser assim.
Então quer dizer que aí eu tenho que ficar todo o tempo então falando só da Bíblia e das coisas de Deus, não posso falar de outros assuntos? Não estou falando isso. Mas qualquer assunto que você for falar e qualquer coisa que você for fazer, você está cheio da vida de Deus. Você está fazendo não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Porque agradando a Deus, você já está também em paz com todos os homens. Amém? Então você vai fazer o melhor no seu trabalho, no seu estudo, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Você vai ser abençoador. Você vai ser aquela pessoa que o outro vai dizer, puxa, você tem algo diferente. Puxa, como é gostoso estar aqui com você. Como é gostoso conversar com você. Como é gostoso poder sentir a sua presença. Então, quando você vive no reino de Deus, as coisas mudam. As coisas mudam. As pessoas percebem que há uma diferença. Percebem que tem alguma coisa que vai além. Então precisamos viver e proclamar o reino de Deus. E o reino de Deus está muito próximo, não é? Tão próximo, mas tão próximo, que ele já é uma realidade na minha vida. E um dia ele vai ser estabelecido de forma definitiva nesta terra. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Vem logo, Jesus. Vem logo, Jesus. E sabe por que Jesus ainda não voltou? Não é porque Deus está demorando, não. Demorando nada. Ele está dando mais tempo para que mais pessoas possam se arrepender e fazer parte do reino de Deus. Ele está dando chance, Ele está dando oportunidade. Mas quanto mais nós pregarmos e vivermos a realidade do reino de Deus, quanto mais nós fizermos isso, mais rápido Ele volta. Sabiam disso? Quanto mais nós orarmos, mais rápido Ele volta. A Bíblia diz que a oração dos santos apressa a vinda do reino de Deus. Sabiam disso? Às vezes a gente está preocupado com tantas outras coisas, não é? Menos aquelas que mais importam, que mais interessam. Porque todas as outras vão estar subordinadas às questões principais. E Jesus tratava de tudo quanto é questão da vida, não é verdade? Ensinou a respeito de tudo quanto é área da vida. Mas deixando claro o que era o principal para que tudo aquilo pudesse ser realidade. Era viver no reino de Deus. Era proclamar o reino de Deus. E agora vem o próximo versículo. Olha o 8. Olha o 8. Você está nesse nível aqui? Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. O que vocês acham disso aqui? Eu escutei um glória a Deus aí? Nossa, que fraco. Eu escutei um glória a Deus aí? Como é que está o nosso nível? Como é que está o nosso nível? Está assim? Vai lá, pode ir. Cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. Olha, é guerra, é batalha. Vai lá e faz. O povo está com fome, dá de comer para eles lá. E aí? Vocês receberam de graça, deem também de graça. De graça dai, de graça recebei. De graça recebei, de graça dai. E vai o círculo, né? Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Tem gente que só quer receber. Muita gente só quer receber. Quero receber bênção. Não, eu não quero receber bênçãos. Eu quero ter o Deus da bênção na minha vida. Porque aí eu vou ter com Ele todas as coisas que são necessárias e importantes. Vou ter com Ele tudo aquilo que é necessário. Aí eu volto naquele versículo que todo mundo sabe de cor. Vamos lá? Buscar em primeiro e toda a sua e as demais coisas. Pronto. Tá aí, ó. Nossa, pastor, que grande revelação, não é? Aí é que está o problema, né? Eu decoro, mas não tenho, né? A revelação realmente do que o texto quer dizer para a minha vida. Então, buscai ao Senhor para valer. Não é só dizer que acredita em Deus, que acredita que Jesus morreu na cruz para me salvar. Só acreditar que Ele morreu na cruz não é o suficiente. Grande parte do mundo acredita nisso. Nem todos, mas uma boa parte acredita nisso.
que Jesus morreu para salvar, mas não tem uma experiência com Cristo. Não entende que Ele morreu para que você morresse também, que Ele morreu para que o pecado morresse na cruz e você pudesse ter os seus pecados cancelados. Cancelados, para Deus chegar ao seu coração e dizer: dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. Ah, mas Deus esqueceu? Não é que Ele esqueceu, é que é como se nunca tivesse acontecido. Está cancelado. Se você tem uma dívida de 50 mil reais, já joguei lá em cima, 50 mil reais, e alguém chega para você e diz assim: não se preocupe, esta dívida que você tem já está paga, você não vai precisar nunca mais se preocupar, já está tudo certo. Você vai ficar alegre com isso? Mas nem, né? Mas nem, né? Você fala: ai, que alegria. Pois então, Jesus cancelou a minha e a sua dívida. Que era uma dívida impagável. Não tinha como nenhum de nós pagarmos. Ah, mas se todo mundo desse a vida junto, nem assim, nem dando o corpo para ser queimado, ia dar certo. Só Ele podia pagar o preço, e Ele pagou o preço para que os meus e os teus pecados fossem cancelados e viessem tempos de refrigério. Porque aí no refrigério, ai que gostoso, ai que delícia, ai que fresquinho que está, não é? Ai que fresquinho, que gostoso, não é? Refrigério, refrigério, que maravilha, isso é viver no reino de Deus. Ah, mas as coisas estão difíceis, pastor. Queridos, as coisas não vão ficar facinhas. Quem falou que as coisas vão ficar facinhas? A Bíblia nunca falou que as coisas iam ser fáceis. Fala isso? Onde está que vai ficar tudo fácil? Ah, vai ficar tudo fácil, pastor, 100% maravilha o tempo todo. É assim? Não é, e a Bíblia não diz isso. Tem gente por aí que diz que é assim. Mas depois a pessoa descobre que não é bem assim. Não é isso. Mas se eu vivo no reino de Deus, o tempo todo eu tenho a cobertura do Senhor. O tempo todo eu tenho Ele comigo e eu sei que eu vou vencer. E não é que tudo vai ficar fácil. Não vai ficar fácil, mas eu vou conseguir transpor. Eu vou conseguir caminhar. Eu vou conseguir realizar o propósito de Deus. Então, cure os enfermos. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ressuscitem os mortos. Tem tanta gente morta por aí, não tem? Tem tanta gente morta para ser ressuscitada. Tem tanta gente precisando entender que ela morreu com Cristo e também ressuscitou com Cristo. Não pode ficar numa parte e não chegar na outra. Uma parte leva a outra. A verdadeira vida de Deus nasce da morte. Nasceu a partir da morte, na morte de Cristo. Aleluia. Tá? E a morte? A morte já era para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E nada deve atrapalhar. Nada deve atrapalhar. Ah, pastor, mas para realizar essa missão, eu preciso de muitos recursos financeiros. Vamos ler o 9? Vamos ver o que o 9 fala aqui para nós. Ele fala para os seus discípulos assim, ó: não levem ouro, nem prata e nem cobre para colocarem nos seus cintos. Quando ele fala isso, ele não está sendo contra as coisas materiais, tá? Não é nada disso. O Senhor quer também nos suprir com tudo aquilo que é necessário no campo material. Amém? Tá? Então não está falando isso, mas Ele não quer que nada tome o lugar da pregação do verdadeiro reino de Deus e daquilo que você tem que realizar como missão. Ele não quer que nada dificulte, nada atrapalhe. Então os interesses financeiros podem atrapalhar a pessoa dela realmente servir ao Senhor. Eu conheço pessoas que foram fiéis ao Senhor enquanto elas tinham questões financeiras para resolver. Iam pela fé vencendo, conseguiam. Quando elas atingiram um patamar superior, ao invés delas agradecerem ao Senhor e através disso poderem até abençoar outras vidas,
elas começaram a fazer aquilo que nunca tinham conseguido fazer antes, porque não tinham recurso, e começaram a vir cada vez menos na igreja, e a sumir do mapa, porque agora estou, fazendo uma porção de outras coisas. Você pode realizar várias coisas, mas sem nunca esquecer de que o reino de Deus tem que estar em você. E aí você vai ter sempre prazer de estar na casa do Senhor com os seus irmãos. Você sempre vai ter esse prazer. Você pode fazer outras coisas, mas nada que seja o que está em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar na sua vida está a vida do reino de Deus. Então tem gente que até se perde, ok? Tem gente que abandona a fé, porque está com muitos recursos. Tem gente que abandona a fé, que para ele não é bom. Não é bom ter muitas condições boas. Mas Jesus pode sim te dar uma condição boa e você ser fiel em todas as coisas com uma boa condição. Ele pode fazer tudo isso sim na minha vida e na sua vida. Amém, Jesus? Tá? Então, aqui a gente não prega, uma vida de prosperidade financeira sem a presença de Deus. Isso não existe. E também a gente não faz a pregação, então, da pobreza absoluta, Fica assim mesmo como você está, porque é assim que Deus quer, e é desse jeito que você vai. Não. Nós cremos no Deus da bênção. E Ele nos ensina aqui, para fazer a obra, não está dependendo de recursos financeiros. Os recursos financeiros ajudam, auxiliam, mas se Ele estiver em primeiro lugar, você não vai fazer o que precisa. Você vai se preocupar só com as outras coisas. Então, nada que te atrapalhe, tá bom? Nada que te atrapalhe. E aí ele continua no 10, por exemplo. Não leve nenhum saco de viagem, nem uma túnica extra, nem sandália, nem bordão. Mas o trabalhador, ele é digno do seu sustento. Aleluia. Tá? O trabalhador é digno do seu sustento. E quem não quer trabalhar, o que a Escritura fala? Não. Quem não trabalha, não coma. A Escritura fala isso, tá? A Escritura não é condescendente com o preguiçoso, não. Com aquele que não quer fazer nada. Porque tem gente que não quer fazer nada. Aí você já viu pessoas assim? Não quer fazer nada, mas você fala assim, mas quando? Quando está triste? Não, hora nenhuma. Hora nenhuma. Tá? Nunca quer fazer nada, nunca quer ir atrás de nada. Tá? Então, isso não pode acontecer. Mas o nosso foco principal é o Senhor, e Ele vai nos dar força para realizar as coisas. E não vai deixar que nada nos atrapalhe. Então, tudo aquilo que possa te atrapalhar, sabe o que você faz? Lança fora. Está atrapalhando? Lança fora. Muda esse negócio. Como eu sempre gosto de falar aqui, vira a chave. Vira a chave, deixa a coisa mudar. Deixa o eixo mudar. Deixa a ênfase mudar. Vamos virar a chave. Vamos virar a chave? Amém, Jesus? Você quer virar a chave nessa manhã? Pastor, e se no cumprimento da missão a pessoa resistir, não quer saber? Às vezes até me ofende porque eu estou querendo fazer o melhor para ela, ela não entende. Então às vezes até me ofende. O que acontece? Vamos para o 14? Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Mas isso é porque então eu tenho que desistir das pessoas? Não, não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer para você não ficar perturbado com isso. Porque se a pessoa não quiser a bênção que você proclamou, sabe o que vai acontecer? Para você a bênção vem. E vem dobrada, irmãos. Tá? A pessoa não quis, mas você está cumprindo a sua parte, não está? Pois então, você vai ter mais bênção ainda na sua vida. Não se preocupa não. Não se preocupa. Não deixa que aquilo te traga tristeza. Sacode o pé sim. Não em sinal de braveza e irritação. Estou bravo com aquele slide, então agora que caia
fogo do céu destrua aqueles que não querem saber, tal. Não é nada disso. Os discípulos quiseram fazer isso, né? Ó, aquele pessoal lá está fazendo tudo ao contrário, olha como eles estão resistindo. Quer que a gente, né, peça em oração aqui fogo do céu para destruir eles? Aí Jesus fala, ai, vocês não sabem de quem vocês são filhos. Vocês não entenderam nada ainda. Não é para pedir fogo do céu para destruir ninguém. Nós proclamamos o amor de Deus. E queremos ver a transformação das vidas, é outra coisa. Mas não deixa que aquilo te atrapalhe. Tá bom? Sacode a poeira dos pés. Tá? Fica tranquilo. A graça que alguém não quis, você quer, não quer? Pois ela vai vir para você. Tá? A palavra de Deus não volta vazia. E faz aquilo que ela deve fazer. O que ela fizer no coração do outro, aleluia! E se a pessoa não deixar fazer, vai endurecer mais ainda o coração dela por causa disso. Mas a bênção que você proclamou, ela vem sobre a tua vida de qualquer maneira. E você vai ser abençoado. Porque você está cumprindo a missão, está amando ao outro e está querendo que o outro saia da situação em que ele se encontra. Tá bom? E aí, quem resistir e não se arrepender, aí acontece algo muito sério, versículo 15. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não quis ouvir a proclamação do reino de Deus. Vocês viram? Lembram da história de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com essas cidades? Hã? Foram destruídas. Tá? Foi o quê? Fogo? Fogo, saraivada de pedra. Por que que elas foram destruídas? Por causa do pecado. Tá? Deus ficou por aqui, falou, não dá mais, né? E aqui está dizendo, ó, que quem não quiser ouvir a palavra do reino de Deus que vai ser proclamada, que no dia do juízo vai ter mais tolerância para o pessoal de Sodoma e Gomorra, que não teve acesso a toda essa proclamação, tá? Vai ter mais tolerância para eles do que em relação àquela cidade ou àquela pessoa que não quis ouvir. Viram como é grave? É grave ou não é? Acho que vocês não estão achando que é grave, né? É grave ou não é? É grave, tá? E às vezes a gente leva em banho-maria, né? Leva em banho-maria como se tudo, já está tudo resolvido mesmo e está tudo certo. Mas não é isso que o texto fala. O texto fala para proclamar o reino, para cumprir a missão. E fala em juízo, fala em julgamento. Então vai ter diferença de uma situação para outra. Se não fosse ter diferença nenhuma, o texto era inútil. Né? Deixa correr, deixa rolar e vamos ver o que Deus faz, né? Afinal, Deus é tão amoroso, né? Ele há de perdoar 100%. Então muita gente pensa isso. Mas a Escritura manda você decidir agora. E a partir da sua decisão você vai também trabalhar para que outros decidam assim. Amém, queridos? E não tenha dúvida, não é fácil. 16. Preste atenção. Eu os envio como ovelhas. Quem é ovelha aí? Quase ninguém? Quem é ovelha aí? Tá certo. Né? Que assim seja. Aleluia. Né? Paulo falaria assim, se de fato, né, vocês estão fazendo conforme, né, a Escritura determina. Eu os envio como ovelhas no meio de... E cadê a facilidade aqui? Vai ser tudo fácil. Vai ser tudo fácil. Vai ser tudo facinho. Gabriel, vai ser tudo fácil. Sabe? Você nunca mais vai ter problema, Gabriel. Vai ter um dia que isso vai acontecer realmente. Né? Depois que Jesus voltar. Mas eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Então está falando o quê? Que os lobos estão por aí. E não é fácil enfrentar o lobo. Não é fácil enfrentar. Mas em Cristo Jesus,
Nós vamos não só discernir que tem um lobo, como nós vamos pregar até mesmo para o lobo, para que ele se converta e venha a ser salvo. Amém, Jesus? Tá? Porque Jesus muda qualquer situação. Eu já vi pessoas que falavam assim delas: essa aqui não tem mais jeito, não. Essa aqui já tentamos de tudo, anos de oração, de testemunho, ela não quer saber de nada. Isso aqui não tem jeito, isso aqui quer ir para o inferno mesmo, não tem jeito mais e tal. E aí chegou um dia que esta pessoa teve uma experiência com o Senhor. E aí ela foi transformada num tição de fogo do Senhor. E a vida dela foi completamente transformada e mudou a vida de muitos. Tá? E ela era considerada alguém que não tinha mais jeito. E nós somos mais ou menos assim, né? Às vezes a gente olha assim, né? Faz aquele julgamento humano, nada espiritual, não é? E acha assim, naquele ali, acho que não vai ter jeito para ele, nunca mais, né? Aquela ali, não, desistir. Por quê? Porque não vai ter jeito para ela, não. Mas Deus não nos chama para desistência. Ele nos chama para a persistência. Viram a diferença? Desistência não, fala aí, desistência não. Persistência sim. Então, vamos persistir. Mas eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E o lobo pode estar mais perto do que você imagina. E como é que eu vou discernir isso? Estando cheio do Espírito Santo. E como é que eu vou estar cheio do Espírito Santo? Orando, buscando a Deus, meditando nas Escrituras e estando junto com os meus irmãos, aleluia. Não tem outro jeito, tá? É o jeito que sempre foi. É o jeito que sempre foi. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Me lembro de um testemunho de família, onde uma tia do Paraná, agora já falecida, ela era uma mulher que não tinha grandes cargos na igreja, era responsável pela zeladoria da igreja, fazia isso com muito amor, e era uma pessoa muito cheia do Espírito Santo. E quando haviam reuniões de família, todo mundo queria estar perto dela. Todo mundo queria estar perto dela. Inclusive os que eram obreiros, pastores, evangelistas e tal, todo mundo queria ficar perto dela. Ok? Aí quantos diplomas ela tinha de teologia? Não tinha nenhum. Mas conhecia a palavra de Deus. Vivia a palavra de Deus. Respirava e era ensinável. Parava para ouvir tudo que alguém tivesse para ensinar para ela. E ainda dizia, aprendi mais uma hoje. Fazia questão de falar. Todo mundo queria ficar perto dela. Por que que queria? Porque ela vivia no reino de Deus. Né? Fazia bem estar perto dela. Né? Até o nome dela era o mesmo nome da minha sogra, né? Teresa. Né? Era a tia Terezinha, que o pessoal falava. Era Terezinha especificamente, viu? Terezinha mesmo. E todo mundo queria ficar perto dela. Não é? Então, fazia bem. E você tem que ser essa pessoa também, que todo mundo quer estar perto de você. Por quê? Porque você não é aquele chato, ignorante, sempre aborrecido. Você é aquele que vive o reino de Deus. Viver o reino de Deus não quer dizer que você vai estar o tempo todo sorrindo, não. Tá? Mas você faz a diferença aonde você está. Amém, Jesus? Você faz a diferença. Glória a Deus. Tá? Portanto, para encerrar aqui, sejam prudentes como as serpentes. Não é para dar o bote como a serpente dá, não é essa parte ruim que está falando aqui. Está falando da prudência, né? A prudência do animal em si, não é? Seja prudente como a serpente, tenha discernimento dado pelo Espírito Santo. Então seja prudente como a serpente, mas seja inocente como as pombas. Tá? O inocente não é aquele assim ingênuo que não sabe de nada, não. É aquele que sabe que os seus pecados foram cancelados em Cristo Jesus. E vive uma vida santa, uma vida inocente. Porque o maior inocente de todos, Jesus, já deu a vida por mim e por você. Então agora você vive uma vida de inocência. Tem gente que pensa que inocência é ingenuidade, né? Coitadinho dele, tão ingênuo. Pensa que todo mundo gosta dele e está todo mundo falando mal dele nos bastidores, né?
Não é disso que nós estamos dizendo aqui. Pode até falar mal nos bastidores, né? Mas é para ser inocente em relação ao pecado. E viver uma vida de justiça. Amém, Jesus? Você quer essa vida? Mas você está disposto mesmo? Ai, pastor, você está disposto mesmo? Se você está disposto, você levanta agora dizendo, glória a Deus, eu estou disposto. Foi mais ou menos, está chegando lá. Está chegando lá, de fé em fé, de glória em glória. Né? Quem está com sono aí? Diga, eu estou com sono. Olha, um monte de gente, olha. Tá bom, já percebi. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você quer? Você quer viver essa vida diferenciada no reino de Deus? Você quer? Tem gente que não quer. Você quer? E aí você está disposto a cumprir a missão? Almir está disposto a cumprir a missão? Glória a Deus. Tá, Almir está disposto aí, ó. Tá? Glória a Deus, tá? Disposto a cumprir a missão. E é para ir realizar a missão. Ah, mas aquele ali está ferido. Então vai lá e cura. Vai lá e abençoa. Está morto. Vai lá e ressuscita ele. Vai lá, faz isso. Está com fome e sede. Vai lá e ajuda a matar a fome e a sede dele. Faça isso. A distância entre o discurso e a prática, né? Precisa diminuir, não é verdade? E é o Espírito Santo quem nos capacita para isso, amém? Então começa agora a orar. Começa a orar e fala, Senhor, eu quero esta vida no reino de Deus. E eu quero ser usado nesta missão. Eu quero isso, Senhor. Começa a fazer isso agora. Faz isso agora, em voz alta, em voz alta. Começa a fazer isso agora. Começa a fazer isso agora, em nome de Jesus. Começa a fazer isso agora. Começa a fazer isso agora. É isso que você quer? É isso que vocês querem? Cada um aqui, é isso? É isso que vocês querem? É isso? Então, façam dessa maneira, aleluia. Oh, glória a Deus.